Pessoal, boa tarde, muito bem-vindos à live Blutex. Eu sou José Adriano, sou contador com MBA em TI, sou cofundador da Meet Platform no Grupo LPJ e sou coordenador e professor de MBA na Blutex. Antes de iniciarmos a live, gostaria de fazer os agradecimentos aqui, primeiramente a vocês que estão nos prestigiando aí com atenção hoje, aos professores mestres Cleiton Haroldo e Marco, que vão aí abrilhantar nossa live aí. A todos os demais professores e colegas que gentilmente divulgaram a nossa live, a equipe Blutex, Poliana, Catarina, Flaviana. E falando da Blutex, a Blutex é uma empresa de qualificação e relacionamento que vai completar 10 anos em 2021 e tem no portfólio eventos, grupos de discussões, um blog que eu modero desde 1999, treinamentos, MBA e também o pós-MBA, que são para aqueles profissionais que já são especializados e que precisam complementar algumas especialidades e não precisam aí cumprir uma grade inteira de um MBA. A agenda de aulas do nosso pós-MBA está lá no site da Blutex, que é blutex.com.br, e vocês podem se matricular em aulas individuais, em módulos ou no curso inteiro. Nossas próximas lives serão às quartas-feiras, às 17 horas, em semanas alternadas. Dia 10 de junho, que é a próxima, a gente vai falar de SPED contábil, da ECD, dificuldades e dicas. Depois, no dia 24 de junho, a gente vai falar de documentos fiscais eletrônicos, panorama atual e futuro. E dia 8 de julho, a gente vai falar de compliance e governança tributária. Vocês vão receber um link para inscrição aí no e-mail de vocês e também vão receber o link para fazer a avaliação aí desta live para que a gente possa estar sempre melhorando aí nas próximas. Vamos iniciar o tema de hoje, então. A gente vai falar dos cenários econômicos em um mundo VUCA. E antes da gente falar do aspecto econômico em si, né, vamos apresentar. Eu vou fazer a mediação aqui e a gente vai ter como debatedores três dos nossos professores aqui da Blutex, que são os mestres Cleiton Isidoro, que é especialista em planejamento financeiro, doutorando em administração, mestre em economia, administrador com especialização em logística e finanças. O nosso mestre Haroldo Márcio, que é conselheiro de administração, mestre em administração, administrador com especializações em controladoria, finanças, CRM, compliance, anticorrupção, LGPD e auditoria. E o nosso também mestre Marco Antônio Pereira, sócio na Consultar Soluções Empresariais, contador, mestre em finanças, especialização em controladoria, consultor de negócios e finanças corporativas. Todos professores aqui da Blutex. Antes de eu fazer a primeira pergunta aqui e começarmos esse debate, eu queria comentar com vocês sobre o termo VUCA, né, ou em português, VICA. Esse termo surgiu em 1998, e ele significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, trata dos ambientes em evolução, né? Esses desafios que nós já vivíamos antes da pandemia, né? Desafios constantes, os mercados cada vez mais dinâmicos, desafiadores, turbulentos, exigentes, né? Ou seja, é o mundo que a gente vive hoje, né? É uma realidade que torna praticamente impossível fazermos qualquer previsão. E, inclusive, esse termo VUCA, ele já teve uma evolução, tem um consultor lá de Harvard, que chama Bill George, que ele já criou o conceito do VUCA 2.0, que é como nós podemos ou devemos lidar com esse ambiente VUCA, né? E aí ele fala que a forma adequada para a gente conseguir lidar com esse ambiente de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade é com visão, entendimento, coragem e adaptabilidade.
esse é o cenário aí que a gente está vivendo. E a gente vai começar agora, a gente vai fazer uma primeira pergunta para o mestre Marco Antônio, dando as boas-vindas aí para ele. E a pergunta é a seguinte, professor: qual a sua opinião quanto a essas medidas econômicas que o governo tem tomado, principalmente os seus impactos aí, os impactos para as empresas? Boa tarde, Zé Adriano. Boa tarde, professores Cleiton e Haroldo. Boa tarde, amigos que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Professor Zé Adriano, eu vejo com uma certa preocupação, tendo em vista a gravidade do momento que estamos passando e a praticidade, aplicabilidade e resposta do governo federal em especial para combater uma situação jamais vista até hoje na humanidade, né? Não vamos falar somente do Brasil, não, é uma situação mundial. A gente que já passou por diversas crises tem um certo conforto para dizer que nada parecido com isso já foi visto. E o que é mais possível de ser destacado é que, em momentos anteriores, quando se aproxima uma crise, normalmente a gente tem um tempo que a antecede, ou até mesmo quando ela vai se performando, para que as empresas e nós nos adaptemos àqueles cenários inóspitos que as crises carregam. Esta foi diferente, né? Ela não deu esse respiro, ela não deu esse tempo. Ela foi muito rápida, ela pegou todo mundo despreparado, ela pegou um volume muito grande de empresas também despreparadas, até porque, em especial o Brasil, a gente vinha com alguns cenários controversos, nós vínhamos com mudança recente de governo, nós vimos com déficit primário acentuados, nós vimos com algumas votações importantes acontecendo e que tudo indicava que a gente teria um ano de 2020 muito bom, melhorando em 2021, 2022 e assim por diante. Mas a gente foi pego de surpresa, então, com essa condição aí do Covid-19. E quando você tem uma situação como essa, tão inóspita assim, há que se ter antídotos ou remédios para se combater ou amenizar as dores. Do ponto de vista das pessoas físicas, nós, seres humanos, esse remédio demora um pouco mais, né? A gente está combatendo com o que temos, mas a eficácia medicamentosa, ela ainda vai demorar um tempo, no tocante a medicamento mesmo e no tocante a vacinas. Mas quando nós estamos falando de empresas, e aí a gente está num cenário muito diferente da normalidade, as respostas precisam ser rápidas, senão o remédio, quando chega e se chegar, ele vai ser tardio demais. As empresas já podem ter ficado pelo caminho. O anúncio das ajudas governamentais, vou destacar novamente o governo federal, porque somente ele tem condições de estender a mão, tanto para os governos estaduais e municipais, quanto para as empresas, aconteceu logo no primeiro momento. Então, logo nos primeiros dias da segunda quinzena de março, onde tivemos que fazer o início do isolamento, o governo federal se posicionou principalmente com a preocupação das micro, pequenas e médias empresas, as PMEs, e, consequentemente, também para as pessoas físicas, né? As pessoas que teriam dificuldades por estarem na informalidade, por serem autônomos e por não conseguirem gerar renda, tendo visto que se avizinhava-se. E então, no campo das ideias, no campo das propostas, isso surgiu muito rapidamente, foram propostas ousadas, o governo não teve outro caminho senão realmente colocar a mão no bolso e a partir daí buscar um meio pelo qual esse dinheiro chegaria às pontas. Acontece que nós temos alguns entraves
políticos, alguns entraves judiciais no nosso país que não permite que com isso chegue muito rapidamente, até porque, como eu disse, nós já vimos com um problema de déficit, né, de caixa do governo, e nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que precisa ser obedecida, e a não obediência dessa lei traz sérias consequências para os gestores públicos. Então, nesse sentido, o governo federal ele se vê meio que talhado, ou vamos dizer no popular, mãos e pés atadas, porque para que ele faça medidas como essa, que notadamente estariam estourando o orçamento ora aprovado, que estaria estourando o controle do déficit primário, que provavelmente, e tudo indica que sim, aumentaria fortemente o endividamento do governo federal, por que não dizer, não estaríamos imunes à emissão de moedas, isso não poderia ser feito sem autorização do Legislativo. Então, haveria necessidade de se criar as normas, né, vamos dizer, as medidas provisórias respectivas, em seguida serem encaminhadas para o Congresso, para que fossem estudadas e aprovadas, e aí sim retornar para o governo, para que o governo fizesse a chancela, a sanção. No tocante ao recurso financeiro, que é o que mais nos preocupa, que é o que as empresas precisam agora, porque do ponto de vista de mercado a gente sabe que não existe e vai demorar a existir, e tem segmentos fortemente comprometidos, a preocupação é esse dinheiro chegar até a ponta. O dinheiro existe, o recurso existe, tem abundância de recursos no mercado, estão disponíveis nos bancos. Ocorre que há, a partir daí, um novo entrave. Quem é que vai garantir essas operações? Quem é que vai garantir as operações de financiamento de capital de giro para empresas que estão em colapso naquele momento? Porque o banco que emprestar na ponta, ele é o fiel escudeiro, ele é o garantidor do BNDES. E aí o banco fica com risco, e esse banco tem acionistas minoritários. Portanto, havia-se a necessidade de se criar um fundo garantidor. Alguém tem que garantir isso. Isso foi feito agora. Hoje nós temos uma notícia quentíssima de que o FGO, Fundo Garantidor, foi então criado. Ele já está disponível. Acredito que nas próximas horas os recursos chegarão às suas extremidades, aos empresários, principalmente as micro e pequenas empresas inicialmente, onde o governo federal arcará com 85% do risco do crédito, né? Se semelha ao Fundo Rural, por exemplo, e 15% fica com a entidade de ponta, né? Os chamados bancos comerciais. Então, isso é um posicionamento extremamente importante, porque as empresas precisam de fôlego financeiro para conseguirem atravessar esse momento tão agudo, e que talvez nos próximos 3 meses, 4 meses, alguns mercados comecem a retomar. A gente tem visto a abertura de novas oportunidades de mercado, né? As prefeituras estão fazendo as suas flexibilizações, e mesmo isso acontecendo, o fôlego financeiro é necessário. Então, os cenários que se aproximam são cenários muito financeiros, onde a gente acredita que a gente vai ter esse respaldo financeiro acontecendo, e aí as tendências podem ser melhores. Os riscos começam a se mitigar, e a gente começa a enxergar efetivamente luzes no final desse túnel chamado Covid-19. É assim que eu enxergo os próximos cenários, neste caso focalizando o mercado brasileiro. Obrigado, professor Marco. Professor Cleiton, quer comentar um pouco, por favor? Sim. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. É sempre uma honra estar ao lado do professor Marco, professor Haroldo, do professor José Adriano e da Poliana aí, sempre dando muito apoio no que diz respeito às discussões, fomentando esse encontro aí, essa possibilidade no campo das ideias. O professor Marco falou muito claro e com muita propriedade essa questão do governo aí. Demorou efetivamente chegar. O problema que a gente tem é o seguinte, que ninguém sabia a extensão desse problema, como que seria essa crise que nós estamos vivendo aí. Não tínhamos nenhum sinais, então as empresas foram pegas aí de surpresa, no popular, com a calça na mão, não é isso mesmo? Foram pegas de calça curta, então efetivamente não tinha muito o que fazer. A questão do governo tá fomentando linhas de crédito e tudo mais,
venha a ser uma nova oportunidade para as empresas, para aí sim voltar ao processo de crescimento, voltar a uma normalidade dentro desse novo cenário. Outro ponto que torna-se importante é que nunca se fez tão necessário a formação e o conhecimento na área de finanças, economia e contabilidade. Então, dentro desse processo, o contador, o administrador, o economista, o profissional dessa área tem uma oportunidade ímpar de estar auxiliando as empresas nessa retomada. Então, não só coisas ruins aconteceram, mas veio a elucidar a importância desse profissional, como ele vai ajudar as empresas a progredirem e saírem desse processo, dessa situação complexa que é o cenário hoje. Então, a minha visão nesse sentido, e aí complementando o professor Marco, é justamente isso. Os profissionais de finanças têm uma oportunidade ímpar aí para estar melhorando e auxiliando as empresas aí nessa retomada. Seja ele estudando no que diz respeito à captação desses recursos para aplicar na ponta, a gente sabe que foi até um pouco tardia, mas a gente não sabia da questão da extensão do problema, como planejar futuros cenários nessa situação de hoje, né? Mas para prever e precaver futuras situações. Eu acho que um instrumento muito importante que a gente tinha até deixado um pouco de lado, não estava dando tanta importância, é a questão do planejamento de caixa, orçamento de caixa e o orçamento empresarial. Então, torna-se uma ferramenta agora de ficar debaixo do braço mesmo, para estar vendo ali questão de cenários, questão de possibilidades. Então, na minha visão, oportunidade ímpar para nós profissionais da área de finanças, tá buscando aí novas oportunidades, formas de estar auxiliando as empresas a voltarem nesse processo de crescimento. Ok? Muito obrigado, mestre Clayton. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui para o mestre Haroldo, eu queria só comentar com vocês que vocês podem fazer perguntas aí, à direita, no canto superior, tem o perguntas e respostas. Vocês podem colocar alguma pergunta aí que vocês tenham para os mestres, que ao final a gente vai tentar responder algumas. Enquanto isso, professor Haroldo, na sua visão aí, como que a governança pode contribuir aí para as empresas atravessarem essa crise e se adaptarem a esse mundo VUCA? Boa tarde, colegas. Juliana, professor Adriano, Marco, Clayton, e em especial aí ao público que nos assiste. É um prazer poder bater esse papo aqui com vocês. Referente à governança, nós podemos dizer que nós estamos diante da lógica do cisne negro, né? Onde nós temos um evento improvável, espantoso, que pouquíssimas empresas, ou quase nenhuma, conseguia prever que esse evento poderia ocorrer, que se torna um risco sistêmico, com impactos gigantescos, ainda incalculáveis, e que depois que eles ocorrem, várias pessoas, os vários agentes tentam localizar a causa, né, para que ele aconteça. Nós estamos vivendo um momento, como bem dito pelo professor Marco, o crédito está escasso, né? A pauta dos conselhos, que eram de longo prazo, de reuniões, onde você poderia pautar um assunto este mês para colocar em debate no próximo mês, voltar daí a 60 dias, hoje você discute reuniões praticamente diárias de conselho. O foco deixou de ser, talvez, tanto assunto estratégico como olhar para o caixa. O grande conceito da governança de nose in, hands out, ele começou a ser rediscutido, né, porque talvez agora os conselheiros têm que se aproximar um pouco mais da primeira linha executiva e ajudar efetivamente na solução do problema das empresas. E a gente costuma dizer que está surgindo uma nova vertente dentro da governança, né, que é o eyes open, ou seja, além de você tem que estar sempre de olhos bem abertos. A governança, no seu sentido amplo, eu acho que ela consegue contribuir para as empresas agora, no momento que o recurso está escasso, principalmente quando a gente fala de caixa, de liquidez para as empresas, qual é a melhor alocação desse recurso? A governança ela tem esse papel. Ela reduz o viés cognitivo, onde o determinado empresário pode achar que a decisão dele é correta e vai no seu instinto ali para tomar uma decisão, e o conselho de administração, ou o órgão de governança, ou consultivo, o que for, auxilia na melhor tomada de decisão, da melhor forma.
ela reduz o poder de influência nesse momento do majoritário sobre o minoritário para atropelar algumas decisões, ela melhora a qualidade das escolhas, ela define quais são as prioridades para a alocação de recursos. Então, no momento onde os recursos estão escassos, como no momento, eu acredito que a governança está sendo fundamental, definindo quais projetos devem ser alocados, de qual maneira, e principalmente da adoção de riscos, né? Qual o mecanismo de risco que vai ser adotado pela empresa perante o mercado que está agora. Podemos fazer isso utilizando diversos mecanismos da governança, seja no conselho de administração, que seja no sistema de remuneração, que seja no comitê de auditoria, que seja no conselho fiscal, que seja no conselho consultivo. Então, todos esses agentes aí são responsáveis, e o grande foco da governança hoje, ela virou o caixa da companhia. Você olha para o caixa, mas não descuidando dos agentes que estão em volta, agente econômico, político, social, né? E principalmente olhando para esse caixa, não se esquecendo da vertente da governança, que você sempre tem que olhar para frente. Já diria Peter Drucker, né? O grande perigo em termos de turbulência não é só turbulência, mas você sempre querer agir de forma passada. Então, o que a governança vem feito? Ela vem fomentando basicamente que as empresas devem não atuar somente da forma do negócio, né, e tornar empresas para ser uma discussão de negócios, né? Então, empresas que às vezes eram focadas em determinado produto começam a se reinventar para ter diversos tipos de produto. Um produtor que até então, um exemplo hipotético, poderia discutir soja num ambiente de governança, onde você tem que alocar recursos, você pode falar, se eu tenho um único produto que é soja, eu posso fazer hoje talvez um leite de soja, um queijo de soja, uma soja granulada, diversos tipos de produtos derivados, onde a governança auxilia a abrir esse ambiente e saber aonde alocar recursos, até para você diversificar os riscos, para que, em caso de uma nova pandemia, você esteja preparado para superar esse mercado. Porque o que se discute muito também é que estamos passando por uma crise agora, mas será que essa crise ela terá alguns rebates, né? Isso já voltar a ocorrer? Então, como diversificar esse risco nesse momento? E no ambiente onde você tem governança, nós podemos dizer, eu elenquei aqui 5 benefícios que a gente pode dizer que pode auxiliar a empresa nesse momento. Primeiro, você ter um aumento acesso ao capital externo, né, que seja captação de investimento, de recursos. Como o professor Marco bem disse, o governo tem feito medidas para fomentar o investimento das empresas. Mas será que essas empresas estão preparadas para receber esse investimento? Como disse o professor Cleiton, conhecimento de finanças, de contabilidade, como que está isso na dinâmica das empresas? Então, a governança vai ajudar as empresas a estarem preparadas para o momento que esse crédito chegar, elas também estarem aptas a receber esse crédito. Quanto maior você tiver o nível de governança, melhor vai ser a redução do seu custo de capital, porque a percepção de risco do agente que estiver lhe concedendo o crédito, ela muda em detrimento daquilo que você consegue oferecer em termos de controle. Então, ela ajuda na redução. Um melhor desempenho operacional, onde você vai discutir, vamos trazer soluções de longo prazo com agentes de diversas experiências para ter o melhor resultado operacional possível para a empresa. Você diminui os riscos, à medida do momento que você assume a política de risco, define a sua matriz de risco, define quais são os agentes, e você também consegue blindar de possíveis fraudes que ocorrem nesses momentos. E o melhor tratamento de todos os stakeholders, shareholders, acionistas. Então, a governança, ela ajuda, eu entendo, nesses 5 pontos, a melhorar a estrutura da empresa, a como alocar os recursos, como ter a melhor estrutura de capital, para que, a partir do momento que o mercado começar a se recuperar, ela está apta a receber esse mercado. E uma recente pesquisa da McKinsey, ela mostra, né, que o prêmio de risco das empresas com governança, que existe um número mínimo de governança para empresas que possuem o maior nível de governança, de empresas que não têm governança alguma, o prêmio de risco chega a variar até 6 pontos percentuais. Foi feita uma pesquisa da McKinsey em todo o mundo, com os diversos investidores, discutindo o seguinte: como você precifica o risco de entrar? Então, o prêmio de risco ele pode variar até 6 pontos percentuais, a partir do momento que você não tem um sistema de governança bem preparado. Então, eu acredito que, no sistema geral, é dessa maneira que a governança pode contribuir para que as empresas sobrevivam a esse momento, estejam aptas a retomar, né, e entender que, como se tanto diz, esse é o nosso novo normal, né? Acredito que, de agora em diante, essa será a pauta das empresas por um bom tempo.
Obrigado, professor Haroldo. Professor Marco Antônio, quer comentar um pouco, por favor? Sim. Antes de tudo, parabenizar o professor Haroldo pela excelente explanação, ficou bastante fácil entender a relação, o que inclusive me permite fazer alguns comentários sobre o assunto, né? Me ajudou até com alguns esclarecimentos. Eu vou fazer a seguinte correlação, né? Quando nós estamos falando do mundo VUCA, nós estamos falando de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Tudo a ver com o momento que nós estamos passando da Covid-19. Então, se nós estamos num ambiente como esse, por que não dizer, na correlação com a governança corporativa, não correlacionar esse momento com os 4 pilares da governança corporativa, né? Vamos começar pelo disclosure, pela transparência, pela accountability, da prestação de contas, pelo compliance, da legalidade, e do fairness, da equidade. Esses 4 pilares juntos, eles podem ser um antídoto para as ameaças vindas do mundo VUCA correlacionado com esse momento da Covid. Ou seja, eu entendo que neste momento há que se ter muita transparência, muito cumprimento das normas e leis e, sobretudo, prestação de contas. Mas com qual objetivo isso, né? Com o objetivo de mitigar riscos informacionais, quebrar a assimetria informacional, que um momento como esse se acentua bastante. Os instrumentos e as ferramentas da governança corporativa auxiliam muito nesse cenário, nesses contextos, né? E voltando à origem do meu comentário do mundo VUCA, que é exatamente essa nebulosidade, nós precisamos de fazer essa conexão com a amostragem e a mostragem dos cenários que se aproximam. Então, eu entendo que boas práticas de governança corporativa é um dos melhores caminhos, são as melhores práticas efetivamente a serem adotadas no mercado, para que as informações cheguem aonde tem que chegar e tragam o conforto necessário para todos aqueles que operam, sejam shareholders, stakeholders, agentes, etc. O mercado de um modo geral, né? Então, a gente precisa mitigar os riscos da informação e da incerteza. E aí, nesse viés, as palavras do professor Haroldo explanam bem por onde deveríamos seguir, quais os caminhos deveriam ser percorridos, né, em busca desse conforto, que é preciso ter um conforto. Problema a gente já tem, né? Nós precisamos ter a solução para eles, não precisamos de mais problemas. A gente tem que desembaçar o nosso caminho e acreditar nas instituições e nas pessoas. Isso, para encerrar, né, isso está muito evidente, haja vista aí os problemas com alguns governadores, alguns empresários que aproveitam da oportunidade dessa calamidade e tentam tirar um pouco de proveito disso aí, né? Isso é o quê? Isso é transparência, prestação de contas, accountability, disclosure, isso é compliance, né? Isso é cumprimento de normas. Seria isso. Muito bom, mestres. Eu também acredito que o cuidado aí com governança e compliance tem que ser constante noite e dia e independente do momento. Essa dificuldade aí, não só do mundo VUCA, mas do mundo VUCA potencializado pela pandemia, abre aí desculpas para eventuais não cumprimentos aí de normas de atendimento a algumas questões, inclusive éticas. Então, realmente, a gente tem que estar atento a isso aí nesse momento. Perguntar agora para o professor Clayton, lembrando aí aos colegas que vocês podem fazer perguntas aí à direita, no alto aí no perguntas e respostas. Agora, professor Clayton, qual que é a sua visão aí do que você espera desse novo normal aí de mundo VUCA, pandemia, pós-pandemia, esse mundo novo que vem pela frente aí, por favor?
É muito fácil debater com vocês aqui, porque só tem gente de alto nível, né? Eu tenho um amigo que fala que conversar com gente inteligente é muito fácil. Então, tanto o professor Marco quanto o professor Haroldo aí levantaram a bola. Ficou muito fácil me fazer o comentário agora e explanar sobre esse novo normal. Esse novo normal aí vem uma nova realidade para as empresas brasileiras, para os brasileiros e para o mundo de maneira geral. Eu acredito que muitas coisas já estavam em processo de mudança e passaram a ser um pouco mais aceleradas, tiveram que realmente se adaptar. Quando a gente fala da questão do conselho de administração, da questão de governança, nunca se teve tanta importância desses conselhos para garantir que as empresas continuem, para garantir que as empresas tenham transparência, igual o professor Marco e o professor Haroldo falou. A gente tem que agilizar os processos, mas nem por isso tem que sair atropelando. Nós temos que buscar novas formas de comunicação e novas formas de garantir com que as informações cheguem a quem necessita dessas informações e que sejam informações que tenham efetivamente a questão do compliance, a questão da garantia ali, sejam informações que tenham a veracidade dela. A questão do nosso planejamento estratégico, ficou muito fácil também de ver que a gente não precisa daquela quantidade de reuniões, quantidade de planos, cenário para daqui 30, 50, 90 anos. Nós temos que saber o que está acontecendo hoje para passar a agir. E aí planejar um pouco mais para frente, porque o futuro é incerto. Então isso deixou muito claro essa questão da pandemia. Uma das lições que deixa a questão da pandemia aí, que nós brasileiros sabemos nos virar, sabemos nos adaptar. Então, eu acredito que uma da questão das soft skills aí, que nós passamos a desenvolver e passa a ser necessária nesse processo, é a questão da adaptabilidade. Quando a gente iria imaginar que a gente poderia estar reunindo aqui profissionais de áreas diferentes aqui, conversando, debatendo aqui, espalhando essa mensagem para o mundo. Eu não falo nem para Belo Horizonte, mas para o mundo. Quando que a gente imaginaria que as aulas poderiam ser no ambiente remoto, os professores estando em diversos locais, debatendo e conversando com os alunos, sem perder a qualidade? Profissionais diminuem um pouco, podem atender até mais clientes, sem sair do conforto de casa ou do escritório, usando ferramentas cada vez mais tecnológicas nesse processo. Então, eu acredito que esse mundo novo aí, essa nova oportunidade que tá surgindo aí, desse novo normal aí, é para acelerar e garantir que nós tenhamos melhorias nos processos. Tá difícil para todo mundo, tá? Esse momento de parada foi complexo? Foi. Mas aí deu tempo a gente repensar muitas das nossas situações. Efetivamente, priorizar algumas coisas, trabalhar com aquilo que era realmente necessário, repensar o que é necessário. Será que eu preciso disso tudo? Será que eu preciso dessa parafernália toda? Eu posso viver melhor com um pouco menos? Isso até nas organizações que começam a refazer os escritórios, refazer as atividades, priorizar aquilo que interessa para o negócio. Nós vamos ter dificuldade de caixa? Vamos, mas vamos ter grandes oportunidades de redução de despesa. E aí nós falamos questão de estrutura física mesmo. Nós podemos reduzir muita estrutura física nas organizações porque está dando certo, as organizações estão rodando. Será que nós precisamos de diversas salas, diversos prédios? Será que nós precisamos de todos os funcionários trabalhando ao mesmo tempo? Será que a gente não pode utilizar dessa estrutura remota que a gente está tendo agora e expandir um pouco mais? Garantir a questão do home office mesmo, de 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e aí nós não estamos tendo perda de qualidade. Será que nós podemos fazer mais reuniões remotas, ao invés de ficar viajando, sacrificando a questão da vida nas estradas e tudo mais? Isso passa a ser uma nova realidade. E eu acredito que esse novo normal aí muda no que diz respeito à qualidade da informação. Eu percebi que as pessoas passaram a ter um pouco mais de clareza e buscar mais fontes de informação. Então, ser um pouco mais crítico com aquilo que recebe. Então, isso passa a ser importante. Nós estamos criando uma geração aí, as pessoas começam a trabalhar nesse sentido de que eu posso, eu devo
E será que efetivamente isso é a verdade? Então, a busca da verdade nesse momento, eu acredito também que seja um ponto positivo nesse processo. Empresas que não se reinventarem, não se reinventarem, estão fadadas ao fracasso. Mas isso não é só por causa da pandemia, isso já vinha acontecendo. Nós não podemos culpar a questão das locadoras, por exemplo, porque chegou a Netflix e tudo mais. É questão de adaptação, é questão de novas oportunidades, é questão de evolução. Então, quem sempre fez da mesma forma, não consegue evoluir. Esse é o processo, não adianta. Então, a verdade, essa pandemia acabou fazendo que as empresas, esse novo normal, antecipasse algumas coisas que estavam por vir. E, com isso, criam novas e muitas oportunidades. Criam muitas oportunidades mesmo, em todos os setores. A gente acaba vendo muito pelo lado negativo, mas tem muita coisa positiva que vem por aí e começamos a abalar um pouco e dar uma sacudida naquilo que a gente precisava para evoluir um pouco mais a nossa geração, que estava um pouco travada, parada, pensando em que não tinha mais o que evoluir. Então, acredito que tenha novas possibilidades nesse novo normal, em todos os quesitos mesmo, na relação de consumo, na relação das pessoas, na relação das empresas. Então, nós temos muitas e novas possibilidades nesse novo normal. Ok, Zé? Muito bom, professor. Obrigado. Professor Haroldo, você pode comentar um pouco, complementar, discordar, acrescentar aí, por favor? Boa tarde. Não, fica fácil, né? Acho que discordar não, acho que as palavras do Cleiton estão muito alinhadas com o que a gente vive. Dentro do instituto que eu participo de Governança e Nova Economia, o fundador do instituto ele tem uma frase muito interessante, né, que ele fala: nos últimos anos evoluímos de hardware para software, de software para dados. Ele sempre fazia a pergunta: qual a próxima evolução? Né? Agora nós evoluímos para um ambiente COVID/VUCA, né, o VUCA/COVID. Ele sempre fala o seguinte, que a resposta está na governança. Né? Então, como a governança vai ajudar nesse momento? É permitindo que pessoas participem de decisões nessa rede hiperconectada que nós tivemos agora, que é o que o professor Cleiton falou. Hoje você consegue abrir um debate onde você tem lá 1000 pessoas assistindo um determinado assunto, você consegue colocar pessoas de diversos países trabalhando numa determinada empresa, isso você ganha escalabilidade em termos de horário, você não precisa trabalhar um turno de 8 horas, de um determinado fuso horário, você pode ter 8 horas no Brasil, com 8 horas de Londres, com 8 horas de Kuala Lumpur, com 8 horas da China, com 8 horas do Japão, e aí você consegue melhorar, mas sempre olhando pela governança. E nós estamos diante de uma nova agenda. O que é essa nova agenda? O olhar hoje ele está, primeiro, qual é a proposta de valor dessa empresa, da empresa atual, o que o cliente espera dessa empresa, a estratégia digital, né, que é tanto debatido nos conselhos, qual a proposta digital pela empresa, que às vezes a área erroneamente acredita que somente a TI tem que ter uma proposta digital, mas não, é responsabilidade de toda a empresa, trazer uma nova estratégia digital. Veio a Covid, fez todas as empresas terem sua estratégia digital, a remontar o seu modelo de negócios, a mudar a sua mentalidade, de entender um pouco melhor de riscos, de começar a olhar para a cultura, né? De liderança e talentos, como você vai exercer a liderança de uma equipe no momento que a equipe está em trabalho remoto, né? Quais os skills que estão sendo exigidos dos grandes executivos, dos CEOs, dos gerentes, né? A mente mais aberta para a inovação, né? E lembrando que inovar, na maioria das vezes, necessariamente ela passa por você correr risco e às vezes ter alguma perda. Você tenta inovar, erra, aprende, melhora mais um pouco, torna a errar até você ter um produto pronto e não achar que na primeira inovação eu já vou conseguir acertar o meu modelo. Nunca esquecendo que isso tem que ser pautado pela ética. A empresa tem que ter ambidestralidade, né, conseguir olhar em diversos cenários e suportar principalmente o momento de estresse. E eu gosto sempre de lembrar alguns casos, né, nesse momento, que eu acho que nós não podemos entrar em desespero de lembrarmos algumas marcas que foram criadas no momento de pandemia. Né? Então, por exemplo, faltou cacau na Europa, criaram uma marca chamada Nutella. Né?
Depois teve uma crise de café no mundo, você precisava achar uma maneira de tomar o café gastando menos grãos, criou-se o café solúvel. Depois os chás não chegavam no Brasil, criou-se o chamate leão, né? E durante a crise de 2008 foram criadas a Uber e a Airbnb. Então, no momento de crise, né, essa nova agenda, essa nova mentalidade, esse novo normal, que é a frase que a gente tanto ouve, eu acho que a grande mensagem que a gente tem que deixar é essa, né? Sempre buscar novos produtos, novas soluções, porque essa é a realidade que vamos ter de agora em diante. Muito bom, mestre. O Marcos fez uma pergunta lá no Perguntas e Respostas, e aí, Marcos, depois você diz para nós lá se considera respondida a sua dúvida. E agora nós vamos fazer uma pergunta aqui que o Celso mandou também lá no Perguntas e Respostas. Ele fez um comentário de que a explanação inicial estava mais voltada para grandes empresas, e ele queria ouvir um pouco desse ambiente voltado para pequenas empresas, que ele ressaltou muito bem, são as que sustentam o país aí. Aí, professor Marco, pode começar respondendo, por favor, depois os demais mestres comentam também. Ok. Por gentileza, Zé Adriano, repita o nome do nosso colega que fez a pergunta. Celso. Celso. Eu gostaria de parabenizar o Celso por essa pergunta, porque ela realmente é importante. E isso realmente me incomoda, sim. As grandes empresas conseguem sobreviver com mais facilidade. É claro que elas não estão imunes, mas elas têm mais recursos e mais estabilidade no mercado. Quando eu me referi, na minha primeira resposta, do dinheiro não chegar na ponta, e também que hoje houve uma movimentação importante com relação ao fundo garantidor, é exatamente com o olhar na pequena, média, micro, pequena e média empresa. Eu fiz essa referência lá, onde eu disse que essa primeira linha de crédito do BNDES que está chegando, ela está chegando para esse perfil de empresa. É um perfil mais frágil, porque é um perfil que tem dificuldade em conseguir gerar e apresentar garantias reais. Por outro lado, é um segmento da camada econômica de empresas que gera muito emprego, que movimenta a economia, mas precisa de fôlego. E ainda, na sua grande maioria, infelizmente, é composta de empresários e empreendedores que não acreditam numa boa técnica de gestão. Então, não é raro a gente encontrar empresas que não têm um controle interno de um contas a receber eficaz, de um contas a pagar, um controle de caixa. Eu vivo isso no meu dia a dia nas minhas consultorias. Nós viramos o nosso canhão na consultar, o nosso olhar para fazer o fluxo de caixa performado das empresas, porque se o problema é caixa, você tem que alugar o campo de visão. E a gente tivemos e ainda continuamos tendo uma dificuldade muito grande de convencer os empresários que eles precisam ter um mínimo de controle possível, um mínimo de gestão de caixa, um caixa de tesouraria que eles mostrem as entradas, as saídas e o que tem pelo caminho. E eu sempre escuto o seguinte: mas como que eu vou fazer a projeção do meu caixa se a minha empresa não tem como projetar suas vendas, o mercado está inóspito? É exatamente aí e é exatamente por isso que você precisa criar o seu fluxo de caixa. Exatamente para te mostrar o que vem a caminho, o que você vai enfrentar. Então, quando nós falamos da pequena e média empresa, os problemas se agigantam porque eles se começam no processo gestional. Nós temos crenças, nós temos problemas de cultura, de formação do pequeno e médio empresário, que não acredita que a gestão é mais importante do que a operação muitas das vezes. Uma empresa sem informação é uma aeronave sem painel de bordo e com tempo fechado. É a mesma coisa. Então, eu gostaria de destacar que os cenários são difíceis para todos,
mas serão menos difíceis e melhores para aqueles que acreditam que a informação é importante, que o controle é importante, que ter uma gestão de fluxo de caixa é importante, separar o que é lucro de caixa, saber o comportamento da necessidade de capital de giro do seu negócio e como que ele deve gerenciar essas ameaças e oportunidades. Então, eu gosto e vou ressaltar aqui o meu destaque vai para o despreparo histórico desse perfil de empresários, com raríssimas exceções, claro que sim, mas que isso pode ser a maior ameaça para o que vem aí a caminho. E encerro dizendo o seguinte: o dinheiro vai chegar. Vai chegar, inclusive, para quem tem restrição de crédito, porque não serão cobradas garantias e nem essa performance. A preocupação passa a ser no dia seguinte: o que esse empresário vai fazer com esse dinheiro? Ele vai usar esse dinheiro para manter o negócio dele vivo ou ele vai trocar de carro? Né? Então, parabéns ao Celso por essa pergunta. Celso, a preocupação se acentua assim com micro, pequenas e médias empresas, né? Espero que você concorde comigo e eu tenha trazido alguma informação adicional para você. Obrigado pela pergunta. Professor Cleiton, pode comentar, por favor? Sim. O professor Marco, sempre brilhante nas suas explanações aí, e vem muito de encontro com aquilo que eu penso também. A ajuda vai chegar, e saber se esse empresário, efetivamente, esse micro, pequeno empresário, vai estar trabalhando com esse dinheiro naquilo que é efetivamente necessário, senão vai desviar para outra situação. Nas minhas andanças aí, eu percebo que empresários, empresas de menor porte, igual o professor Marco também comentou, historicamente tem um processo um pouco menos organizado e não acreditam muito em processo de gestão, em processo de planejamento. Nesse momento, precisa voltar um pouquinho, dar um passo atrás e colocar essas ferramentas em prática. Não é simplesmente quando um consultor vai lá e fala, isso é bonito, beleza, o consultor vai embora, deixa de lado, não. É fazer com que essa ferramenta seja utilizada mesmo. A projeção de caixa, a questão do fechar a conta ali, não ter ideia, é muito comum, até eu comento nas minhas aulas, que o pequeno empresário ali, o faturamento do dia dele, ele acredita que aquilo seja lucro. Então, ele acaba embolsando naquilo dali, porque ele saiu dali, passando no caixa da empresa, pega o dinheiro ali para jantar, para fazer uma compra, alguma coisa assim. Ele acaba misturando muito o pessoal com... Então, eu falo que o caixa da empresa é a extensão do bolso do dono. Ele acaba misturando muito o que é dele e o que é da empresa. Ele não divide essas duas pessoas, a pessoa jurídica e a pessoa física. Isso torna muito difícil. Existem empresas, sim, que são organizadas, e essas empresas que são organizadas, em momentos como esse, elas conseguem sair à frente de outras que não são. A dificuldade muito grande dessas empresas é a falta de organização. Então, é o que acontece para trás. A partir do momento que a empresa tem um certo nível, independente do tamanho, tem um certo nível de organização, as crises vão vir, vão voltar, e ela vai sempre conseguir sair um pouco mais forte desse processo. A questão de chegar ao dinheiro, o professor Marco comentou aí, o governo tem uma dificuldade muito grande nesse processo de como chegar esse dinheiro para esse empresário e questões de formas de garantia nesse sentido. O governo não pode, de maneira geral, sair emitindo, imprimindo moedas, senão ele quebra a economia inteira. O ideal seria, bonito seria, se ele pudesse dar uma mala de dinheiro para cada um e falar, beleza, empresa, você tem aí seu faturamento garantido aí por 2, 3, 6 meses aí, não se preocupe que assim que sair, você vai sair ileso dessa situação. Mas, infelizmente, não é a situação que acontece. O mercado é dinâmico e o mercado precisa desse dinamismo. E as empresas que vão sobreviver, independente seja pequena, média, são empresas que já têm um mínimo de organização ou que perceberam que, nesse momento, elas precisam, sim, se organizar e se profissionalizar. Profissionalizar no sentido de colocar ferramentas de controle, colocar ferramentas de transparência e planejamento. Eu gosto muito dessa palavra, da questão de planejamento. É planejar para qualquer situação. A gente sabe que foi inesperado, mas a partir dessa situação aqui, vamos trabalhar para frente para buscar novas oportunidades e formas de sair. O estrago foi feito na questão da Covid, mas vamos buscar
lições dessa pandemia aí, do que a gente pode melhorar, e daí ir para frente, ok? Muito bom, professor. Professor Haroldo, pode comentar também um pouco, por favor? Boa tarde. Em linha com o que o professor Marco e o professor Cleiton brilhantemente disseram, é fundamental nesse momento que seja o pequeno empresário, porque às vezes quando nós falamos de governança, quando nós falamos de estrutura, desse sistema robusto, às vezes o pequeno empresário ele pode pensar assim, isso não é para mim, isso só é para a grande empresa. Mas existe a governança também para a pequena empresa. Como o professor Marco bem disse, é uma questão de controle, é uma questão de planejamento, é uma questão de saber o que ocorre com a sua empresa. Então, o recado destinado a este pequeno empresário no âmbito da governança é: tenha o mínimo da sua contabilidade em dia, tenha o mínimo de registro histórico, saiba o que realmente ocorre com o seu caixa, entenda a diferença entre caixa e lucro, entenda a diferença entre os ciclos que ocorrem dentro de uma empresa, né, do ciclo econômico, do operacional, do ciclo financeiro, entenda qual a real geração de caixa da sua companhia, né, não se prenda somente, por exemplo, ao EBITDA, né, tente entender qual é a geração de caixa do acionista, porque após o EBITDA existem despesas que devem ser pagas, não necessariamente estão registradas ali na DRE. Quando a gente fala DRE, o pequeno empresário entenda como uma demonstração de resultado, procure auxílio, e aí, relembrando lá a primeira fala do professor Cleiton, o que está por trás desse mínimo de governança? São conceitos fundamentais de finanças, de contabilidade e de economia. Então, neste momento de crise, é justamente no momento de crise que temos que olhar para dentro, saber como estamos, o que ocorreu, para saber o que virá pela frente. Então, o fluxo de caixa vai dar essa dinâmica do caixa, entender como está a situação passada, entender qual passivo a sua empresa possui, para que, quando, nesse momento de dificuldade, você for buscar esse crédito, você tem um mínimo de informação também para discutir com o agente de crédito. Porque eu já estive do outro lado da mesa, no sistema financeiro como bancário, e é muito difícil quando você chega na empresa e você vai discutir seja com o contador, seja com o financeiro, ou seja talvez com o próprio acionista, que às vezes não tem essa estrutura, então o acionista ali faz tudo, é quem está no dia a dia ali, matando um leão por dia. Quando você começa a perguntar sobre informações de faturamento, não tem nem ideia de qual é o número. Quando você fala sobre contabilidade, você deve estar no escritório, eu não sei como que está. Como é que é o seu controle de caixa? Não tem previsão de caixa. O 500 de hoje eu pago somente o dia de amanhã. Então, entenda o ambiente de incerteza que quem está concedendo crédito tem num momento como esse. Se você não sabe que tem vendido a receber, se você não sabe o que tem contratado a pagar, se você não sabe qual o seu passivo, se você não sabe como está o seu resultado, como que eu posso ter uma confiança de lhe conceder um crédito na expectativa de que vou receber isso no momento futuro? Porque existe uma correlação de risco atrás. Então, quando a gente fala de governança, isso também é governança. É preparar a empresa para, nesses momentos, estar aberta a receber essa ajuda que vem. Estão sendo criadas medidas agora de socorro, onde talvez algumas dessas medidas vão ser deixadas de lado, mas elas não serão suficientes, elas não serão eternas. Essas medidas irão acabar de forma pontual, o mundo vai voltar, e a percepção de risco dos agentes de crédito agora aumentou bastante, porque o nível de inadimplência não para de aumentar. Então, será exigido cada vez mais transparência, será exigido cada vez mais organização, será exigido cada vez mais prestação de contas, vai ser exigido cada vez mais equidade. Então, todos os pilares da governança, do microempresário ao grande empresa, eles serão cobrados da mesma forma. Obviamente, talvez em níveis diferentes. Né? Quando eu falo, esses 4 pilares são iguais para todos. Dependendo do nível da empresa, você vai começar a exigir uma estrutura de governança um pouco mais robusta. Mas desde que seja um microempresário ali que venda um produto de baixo valor agregado, entenda, você tem que ter um mínimo de governança, que não seja para apresentar para um agente de crédito, mas que seja para você, acionista, saber o que está ocorrendo com o seu negócio. Obrigado, professor. Professor Cleiton, quer fazer um complemento aí da resposta do professor Marco para atender a pergunta do Mauro? Manda bala aí, professor Cleiton. A questão de micro e pequena empresa. Eu acho que, independente do tamanho, tem que deixar muito clara a questão do papel do gestor, do empreendedor.
nós na vida, nós temos vários papéis ao mesmo tempo. Tem hora que ser pai, tem hora que ser esposo, tem hora que ser filho. Então, eu acho que o empreendedor, o gestor, ele tem que estar muito claro que horas que ele está fazendo cada papel. E ter a sabedoria de entender que se ele não está capacitado para aquela função ali, buscar ajuda, buscar uma complementação de informação, buscar um consultor, entendeu? Buscar aí um complemento de estudo, buscar ferramentas para que ele possa melhorar aquele papel que naquele momento ele não está conseguindo se ajustar. Então, tem muito pequeno empresário aí, igual o professor Marco falou brilhantemente aí de questão cultural nesse momento aí, dele achar que ele é dono, o empreendedor, o gestor, o que sabe tudo. E aí, eu sou o dono do meu negócio, eu comando isso daqui, ele acaba se embolando nesse papel. Igual o professor Haroldo também comentou na questão de governança, ele não sabe os papéis, não tem a informação necessária ali, e muitas vezes não acredita nisso. Então, nesse momento, ele passa muita dificuldade nesse processo, porque ele está navegando ali sem instrumento nenhum. Como o professor Marco falou lá no início também, sem instrumento nenhum, então não tem nenhum ponto ali para ele se ancorar e tomar decisão. Ele está navegando às escuras ali. Então, definir muito bem o papel e saber qual é o ponto que eu deixo de ser gestor e faço papel de empreendedor. Quando eu deixo de fazer o papel de empreendedor e eu sou um inventor com um processo novo ali, com um produto novo a ser lançado no mercado, é saber como cada um tem, qual a capacidade de cada um e qual a expertise de cada um nesse momento. O que acontece muito é esse atropelo nesse processo de misturar tudo e não fazer nada. Eu gosto muito da questão do pato, né? Esqueci como é que fala o inicinho, mas é a questão de você querer ser pato. É querer nadar, voar, cantar e andar. E aí não faz nada direito, né? Porque você não anda, você não corre bem, igual, sei lá, um outro animal qualquer, não nada bem. Então você faz tudo picadinho ali, ainda canta mal, que o pato faz o barulho, né? Então, é tentar efetivamente separar e buscar ajuda nesse momento, ter humildade ali para saber que você não tem aquela capacidade e buscar ajuda, buscar complemento de informação. Eu acho que esse ponto aí, um pequeno empresário precisa, e não ver o consultor ali, e não ver a questão do estudo como sendo uma forma de humilhação. Não, eu não estou buscando ajuda, eu estou sendo fraco. Muito pelo contrário, está sendo forte nesse sentido. Professor Cleiton, é a metáfora do pato. Isso, metáfora do pato. Perfeito. Obrigado, professor Cleiton. Professor Marco, tem uma pergunta aqui, um comentário do Alexandre Guedes, e falando um pouco de transformação digital, de TI, e juntando com outras perguntas aqui, a pergunta que eu faço para você, e peço para os demais colegas comentarem também, é se as áreas de TI das empresas e as áreas de governança, ou de riscos, ou de compliance, ou de controles internos, seja lá, ou o dono da pequena empresa, quando é para a gente falar também, atender o Celso aí, ao Celso também na pergunta para pequenas empresas, como que essas áreas podem ajudar as empresas a passar por esse momento, se elas estão preparadas e o que elas podem fazer para ajudar a empresa a passar por isso aí. Muito bem. Na gestão da informação. Essas áreas são as áreas responsáveis por garantir que a informação chegue fidedigna e tempestiva. E mais ainda, são aquelas responsáveis por quebrar os paradigmas, mudar a cultura do empresário, e fazer chegar a ele a informação do seu negócio. Dirigir uma empresa hoje, ser um sistema de informação, por menor e mais simples que ele seja, é muito temerário. Não há que se pensar nisso. Isso é jurássico, né? Isso é pré-histórico. Não cabe no mundo de hoje, não cabe no mundo VUCA, não cabe no cenário Covid. É preciso que a gente aprenda com isso, que nós tiremos lições de tudo isso. É preciso que os empresários aprendam que não se toca uma empresa sem informação apenas sabendo operar uma máquina, apenas sabendo fazer um sapato e vendê-lo. Não é assim que as coisas funcionam.
É preciso entender o negócio na sua complexidade, não importa o tamanho dele. Todo negócio ele tem necessidade de caixa, ele tem necessidade de lucro, eles são diferentes. A forma de conduzir o negócio tem intensidade diferente, mas os caminhos são sempre os mesmos. As performances são diferentes. Então, eu entendo que essas áreas todas citadas por você, elas estão fortemente comprometidas com a transformação informacional, principalmente no mundo onde nós temos tudo na palma da mão no celular, tudo fácil de ser acessado, tudo dinâmico, tudo muito rápido. Então não tem porquê, não tem explicação, não tem justificativa. Pode ter preguiça, comodidade, bloqueio, paradigma, isso tudo a gente pode ter, mas dizer que a informação não está acessível, que a gente não precisa mudar, eu te digo que o empresário que estiver com essa cabeça e priorizando o contrário disso, tem poucos dias pela frente, porque a retomada desse mercado não será algo tão fácil, e será muito técnica, sobretudo, muito técnica. Nós temos um universo gigantesco de empresas ficando no caminho e muitas outras vão ficar. E o que é pior, é um sapo dentro da água quente. A água está fria, se transforma em morna e aquece, superaquece, ele morre cozido, mas não percebe. Então, o empresário que está com síndrome de sapo, aí agora, Cleiton, não é mais a do pato, eu vou entrar com a do sapo, ele vai morrer em água quente sem perceber, e os empresários, infelizmente, vão seguir este caminho. Então, aos nossos colegas que fizeram essa pergunta, que eu parabenizo pelo grau de importância delas, eu resumo o seguinte: informação é tudo. Sem informação, a empresa não é nada, e não será. Professor Haroldo, comente, por favor. Bom, como bem disse o professor Marco, informação é tudo. Então, pegando a questão da pergunta do colega, né, é uma pergunta bem interessante sobre a área de TI, como a área de TI pode auxiliar também neste momento. É criando acessos a informações, né? Eu pegar um monte de dados que estão soltos dentro da empresa, criar alguma alternativa, de eu ter o mínimo de confiabilidade daqueles dados, né? Posso tomar uma decisão estratégica baseada nesses dados, sabendo que esse número, essa informação que eu estou recebendo, ela é correta, né? Ela é fidedigna, ela é confiável, ela espelha realmente o que ocorre dentro da empresa. Como que eu consigo desenvolver uma solução mínima de fontes de dados para dentro da empresa? Nós não estamos falando aqui em RP pesados, de grandes marcas, que custam milhões, que custam fortunas, não. Não, é criar um mínimo de estrutura de dados, é criar um mínimo de histórico de informação, para essa informação se tornar de forma confiável. Porque muitas das vezes, quando, igual bem disse o professor Marco, a informação é essencial, mas quando o empresário busca essa informação, ele não a tem. Ou então, às vezes, ele delega a confiabilidade dessa informação a alguma parte da empresa que vai trabalhar isso de forma com pouco zelo, de forma que na hora que você precisa ter acesso à informação, você não consegue saber qual a confiabilidade do número. É comum, às vezes, você recebe uma demonstração financeira, vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa que não tem um bom nível de qualidade de informação. Você recebe uma informação financeira, você recebe uma demonstração de resultado, você pede para poder abrir determinadas contas, começa a criticar alguns números e percebe que existe ali os números não se falam, não se conversam. A receita comporta de um jeito, o custo de outro, a base de alíquota de imposto não está adequada, o que é despesa é lançado como custo, o que é custo variável está lançado como despesa, deveria estar no custo. Você não consegue, talvez, ter um mínimo de informação para saber, por exemplo, né, pegar um exemplo específico, qual a margem de contribuição de determinado produto, para poder saber se aquilo que você está vendendo está agregando algo à sua empresa ou não, né? O que você tem de despesa após aquela margem de contribuição para saber se o que a área de operação está te entregando é suficiente para poder pagar os demais restantes da empresa, para então saber o que está sobrando de resultado, e desse resultado, o que existe além para ser pago, para poder saber se a empresa irá conseguir honrar com as obrigações da sua empresa naquele momento. Aí eu estou falando de caixa, não meramente de contabilidade. Então, volta a isso tudo que o professor Marco falou, que foi dito ao longo desse debate aqui.
A informação é a chave de tudo, o mínimo de governança, o mínimo de estrutura, o mínimo de confiabilidade dos dados, o mínimo de organização desses dados são fundamentais para que você tenha uma estrutura. Imagina você tendo que tomar uma decisão de investimento nesse momento, se eu vou lançar um produto, se eu vou aumentar a venda desse produto, se eu vou dar um desconto para esse produto, que eu estou no momento de crise, a venda caiu e eu preciso ganhar o mercado, mas se você não sabe sequer se aquele produto tem uma margem positiva, ou seja, será que ele está se pagando? Eu posso dar uma margem? Se eu posso dar uma margem, essa margem é de quanto? Compensa eu tentar ganhar em escala ou esse é um produto que eu devo descontinuar? Então, essas são decisões que vai desde o microempresário, na hora que ele está lançando o produto, à grande empresa. E a base dela está o quê? Está em informação, está em organização, está em conhecimento. Está em saber que, por trás de você simplesmente colocar um produto que é R$19,90 e resolver fazer um desconto, passar para R$9,90 numa campanha, será que eu tenho essa margem de R$10 para poder trabalhar dentro desse produto? Ou será que compensa baixar essa margem porque eu tenho um outro que está vendendo bem e para poder ganhar mercado eu vou suportar isso? Isso são decisões estratégicas que têm que ser tomadas, mas a base de tudo está na informação. Então, eu acho que todas as áreas auxiliam a empresa nesse momento, enquanto elas cumprem o seu papel de gerar essas informações confiáveis, de gerar acessos a essas informações, de organizar todos esses dados da empresa e transformá-los em informação confiável. Muito bom, professor. Professor Cleiton, quer comentar um pouco? Sim. O professor Marco aí falou da metáfora do sapo fervido, eu acho o máximo isso, porque nós não devemos ser sapo fervido, né? Nesse processo aí, que precisamos de informação, precisamos cada vez de informação mais clara e mais precisa, independente do tamanho. Para tomar decisão, a base, sim, é informação. O professor Haroldo aí falou brilhantemente na questão de formação de preço. Muito empresário forma preço aí de acordo com o mercado e não sabe necessariamente se aquele preço que está sendo praticado é efetivamente o preço que suporta as operações dele. Então, isso é um ponto muito complexo também e que precisa de informação. Então, tanto TI quanto governança, como qualquer outra área dentro da empresa que possa suportar para a tomada de decisão, se torna muito importante, não só nesse momento, mas como no momento de continuidade da empresa. Tomar decisão no escuro é furada, não tem jeito, você vai sair para o achismo, né? Ou para uma questão muito mais de sorte. Então, TI se torna muito necessário, e aí o professor Marco e o professor Haroldo falaram muito bem nesse sentido. Você não precisa ter um super sistema aí pesado. Com a tecnologia hoje muito fácil, você tem planilhas que são, pelo menos o início aí, de você colocar as informações ali, para você começar a trabalhar e visualizar o que você tem ali. Então, você tem um sistema bom ali de informação mesmo, no que diz respeito à qualidade das suas informações. Então, nem falando um sistema super informatizado, mas estamos falando de um sistema organizado, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa nesse momento, que o pequeno empresário normalmente negligencia essa questão. Às vezes faz aquela questão ali de tá tudo na cabeça dele e no momento desse de tomar a decisão, ele acaba apertando e esquecendo e passa alguma coisa batido. Então, TI quanto governança, no que diz respeito a esse processo, se torna extremamente importante e toma um lugar cada vez maior na gestão das organizações. Ok, Zé? Muito bom. Eu gostaria de complementar aí um pouco o comentário de vocês. Eu concordo totalmente, nesse momento importa mais quem e o que você consegue agregar à empresa do que o tamanho disso aí. Porque o parceiro certo é o que vai te ajudar agora nesse momento, independente do tamanho e do orçamento de cada empresa aí. Nem todo mundo está preparado, seja para as empresas, né, no modo geral, e nem todas as empresas de TI, especialistas e tal, estão preparadas também para ajudar as empresas. Então, buscar o parceiro certo é muito importante nesse momento. Agora eu vou pedir para o professor Marco fazer os comentários finais e depois os professores Haroldo e Cleiton também, por favor. Muito bom. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que achei que os temas foram muito pertinentes, as perguntas complementaram
Esses temas nos ajudaram a expandir nossas ideias aqui, nossos comentários, nossa forma de pensar. Acho também que tudo isso contribui para o momento que nós estamos vivendo. Foi muito proveitoso essa live, muito proveitosa essa live, esse momento que estivemos juntos aqui, até para nos mostrar quais caminhos podemos ter aí para a escolha, ou para serem escolhidas, né? Não são muitos. Eu até resumo em 2, dar certo ou dar errado. Então, nós temos que apostar no dar certo, e para esse dar certo, é preciso que tenhamos conhecimento, porque conhecimento transforma, informação, porque informação nutre, e sabedoria, porque com ela a gente consegue lidar com conhecimento e com a informação. Mas tem algo importante também que eu gostaria de destacar, que é a prontidão para a mudança. A gente precisa ter a curva da prontidão para a mudança. Nós precisamos entender que as nossas vidas estão mudando, já mudamos, já mudaram, não sabemos como elas serão, não teremos normalidade, talvez uma certa nova normalidade, mas eu não acredito em nova normalidade, eu acredito em nova realidade, novos fatos, talvez, que vão impactar muito na condução das nossas vidas e nas vidas das nossas empresas. No que concerne as empresas, eu acho que a gente precisa ter uma virada de chave para a gestão da informação, do conhecimento, criar mecanismos que nos proporcionem ampliar o campo de visão, que alargue esse campo de visão e que, sobretudo, mude a cultura dos empresários brasileiros, principalmente quanto a técnicas de gestão. São inúmeras e não precisam ser complexas. A melhor solução é a simples, inclusive. Mas é preciso que se tenha um olhar voltado para essas novas necessidades. E aí eu encerro dizendo o seguinte: como nós falamos aqui de 2 colunas importantes, mundo VUCA de um lado e governança do outro, eu estou destacando as 2 pela convergência que elas fazem: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, transparência, equidade, compliance e equidade. Isso tem que chegar a um ponto comum de transformação da sociedade. A sociedade precisa ser mais justa, mais compartilhada, mais transparente e mais solidária. Ela não é. Então, a gente precisa que isso tudo modifique tanto a nós quanto as nossas empresas. Espero que a gente cresça com tudo isso que nós estamos tendo a oportunidade de viver. Obrigado, Zé Adriano, pelo convite, a participação do professor Haroldo, professor Cleiton, da Poliane, e de todos aqueles que nos ouviram e nos assistiram aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Ainda vamos ter os nossos agradecimentos finais aí. Professor Haroldo, por favor. Bom, como palavras finais, eu gostaria de sempre tentar deixar uma mensagem positiva, né, de que nem tudo está perdido, que crises existem há muitos anos, já passamos por diversas e vamos passar por mais algumas. E eu gostaria só de retratar aqui, né, como comentário final, a grande lógica do cisne negro, que é definida pelo seu autor, que é o Nassim Taleb, que ele fala o seguinte: achar que prever eventos extremos é possível administrar o risco. Qual é o risco de que o mercado ocorrer? Não, só se o mundo acabar. Não, percebo que o mundo não precisa de acabar por causa disso, basta criar um vírus. Acreditar que o passado é suficiente para poder controlar o risco do meu negócio. Não, não é. Achar que risco pode ser medido por desvio padrão, ou seja, quantas vezes esse evento ocorreu, quanto que se aproxima do meu negócio, será que isso é possível mensurar ou não? E, principalmente, não entender que a equivalência matemática não é igual a uma equivalência psicológica, ou seja, ao fator humano, né? Ter essa visão de que os negócios são suscetíveis a risco, é de você criar uma mínima estrutura. Então, quando a gente fala, é necessário que você olhe para o caixa, sim, é formar um caixa mínimo para suportar uma crise. Será que empresas que têm uma cultura de formar o mínimo de caixa estão passando melhor dessa crise que aquela que não põe esse caixa? Isso está dentro do planejamento estratégico, como disse o professor Cleiton. Isso está dentro da minha matriz de risco que eu crio, está dentro da minha análise SWOT, analisar
minhas oportunidades, minhas fraquezas, quais são as ameaças, é saber o que fazer com esse negócio. Então, como palavras finais, eu gostaria de deixar uma mensagem positiva, que nem tudo está perdido, que é necessário ainda mais termos as medidas de controle, não é achar que assim que queira Deus que se descubra rápido uma vacina para esse vírus e a economia volte a andar, que isso não vai ocorrer novamente, porque isso vai ocorrer novamente, né? As crises, elas vêm e vão, e geralmente a retomada da crise ela é muito mais acelerada, né? Se discutia que a retomada da crise seria em V, agora discuto que será em W, tem vários modelos para a retomada dessa crise, mas independente de qual a forma de recuperação da crise e da economia, as empresas precisam estar preparadas. Então, acho que tudo isso que foi debatido aqui ao longo dessa última 1 hora, ela fornece alguns insights para as empresas, para os empresários, para os executivos, para os tomadores de decisão, de como se preparar para a retomada dessa crise e saber que o mundo VUCA é isso, né? Esse é o mundo que nós vivemos a partir de agora. Como disse o professor Adriano, o mundo VUCA 2.0, já evoluímos, não é só mais o mundo VUCA. Obrigado, professor. Professor Cleiton, por favor. Eu queria agradecer aí a possibilidade de participar com vocês aqui desse debate aqui fantástico e falar o seguinte, nem tudo está perdido mesmo não, nós estamos tendo uma grande oportunidade de repensar o papel das organizações, repensar os controles e repensar o ser humano. Colocar aquilo que a gente sempre quis colocar, efetivamente tirar algumas questões que não são tão prioridades. Então, nós estamos com uma oportunidade ímpar de rever nossos conceitos e buscar novas oportunidades. Então, eu acredito muito que esse momento é um momento grandioso para que as empresas possam repensar, que as pessoas possam reavaliar e ter aí uma nova normalidade, igual o professor Marco colocou, não um novo normal, mas uma nova realidade, ter uma oportunidade de fazer melhor. Então, nesse processo, nós temos muitas oportunidades e vamos em busca das oportunidades. Não vamos focar só naquilo que foi ruim, não. Vamos focar naquilo que nós temos de possibilidade de melhoria e no aprendizado. Essa parada, vamos considerar essa parada aí desde março até agora, está possibilitando para a gente. Então, rever processos, rever situações que a gente possa estar buscando sempre um resultado de melhoria, buscar as lições aprendidas. O professor Haroldo comentou aí que as crises econômicas vêm e vão, e efetivamente as crises econômicas vêm e vão, são ciclos que nós temos que buscar a estar preparado e saber que a qualquer momento pode acontecer, e para isso estar preparado, e tirar boas lições do que aconteceu, para que não aconteça novamente, que a gente não tenha novos atropelos, e sim soluções de novos problemas, não acabar tendo que resolver problemas que nós já vivemos e negligenciamos no passado. Tá bom, Zé? Um abraço, cara. Muitíssimo obrigado, professor Cleiton. Então, pessoal, agradecer novamente a audiência aí de vocês. Muito bom ter podido fazer essa live aí para vocês. O link da avaliação está no chat, para quem puder aí colaborar conosco, para nos ajudar a melhorar. Agradecer muito aos nossos professores, mestres e amigos, Cleiton, Haroldo e Marco, pela confiança, atenção, disposição, tudo de sempre. Graças a Deus, deu tudíssimo certo, foi bom demais. Agradecer a todos os demais colegas que ajudaram aí a compartilhar o nosso link, aí, divulgar a nossa live. Agradecer a equipe Blutex, Poliana, a Flaviana, a Catarina. Lembrar que a nossa próxima live será dia 10 de junho, uma quarta-feira, às 17 horas, sobre SPED contábil. O link também está no chat. Lembrar também que lá no nosso site blutex.com.br tem a agenda das aulas do pós-MBA, para que quem tiver interesse possa se inscrever. Qualquer necessidade também de trocar informação aí com a equipe da Blutex, lá tem o link para o WhatsApp, e-mail e tudo mais. E vocês receberão por e-mail o link para a inscrição da próxima live e também o link da avaliação para quem se inscreveu aí com o seu respectivo e-mail e recebeu o contato nosso. Muito obrigado, valeu, e vamos aproveitar esse momento aí para
nos reinventarmos e melhorarmos o que for possível nos processos e no nosso dia a dia aí. Um grande abraço a todos, muito obrigado.